Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha, bom dia. Deixa eu tirar meu Wi-Fi aqui do celular para melhorar a nossa transmissão. Beleza, beleza. Deixa eu ver como é que eu tô aqui de participantes. Opa! Deixa eu dar só uma zoiada aqui. Ana Laura, bom dia. Antônio, Egon, bom dia. Ariane, bom dia. Gabriela, bom dia. Maria Eduarda, bom dia. Milene, Samanta, bom dia. Marcela, bom dia. Mariana, Matheus Henrique, bom dia. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver, deixa eu dar só uma zoiadinha aqui. Carolzinha, bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, Gabriela, Egon. Bom dia. Bom dia. Ana Laura, Samanta, bom dia, Carolzinha. Antônio Lopes, bom dia para você também. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje é dia de química orgânica, né? Ó, o Alan acabou de entrar também, bom dia. Beleza, beleza, deixa eu colocar a presença aqui pro menino. Eu tô sentindo falta de alguns alunos, mas eu acho que eles vão entrando aí, né? Eles vão entrando daqui a pouquinho. Bazar, bom dia. A Cleo, bom A dia Bruna não vai também. poder participar hoje. O que aconteceu? Algum problema? Não, né? Ela tá no hospital com o namorado dela, mas foi nada demais, não. Ele foi atender um paciente de madrugada na rodovia e acabou caindo na ribanceira e torcendo o pé. Meu Deus do céu. Ah, mas tá tudo Ele de foi boa, né? atender e acabou sendo atendido. Não, mas beleza, legal. Certinho. Mariana, bom dia. Matheus Henrique, bom dia. Dudu, um abração, Dudu. Ô, gente, ó, hoje nós vamos estudar. Opa, desculpa. Espera um pouquinho aí. Nossa senhora, engasguei. Ó, hoje nós vamos estudar aleto orgânico, tá? Aleto orgânico é a nossa próxima função. Então, deixa eu aumentar aqui. Beleza? Então, o aleto orgânico é o assunto de hoje. Carolzinha, até agora, nós só estudamos uma função, né? Que é a função Isso. Hidrocarboneto. hidrocarboneto. Então, a gente só estudou hidrocarboneto. Hidrocarboneto são os compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Isso é hidrocarboneto. Agora, nós vamos estudar mais umas 18 funções. Essas outras 18 funções, elas terão pelo menos um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Então, se tem só carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Se tiver pelo menos um átomo diferente de carbono e hidrogênio, aí é uma outra função orgânica. Então, vamos lá. Ó, aleto orgânico também é chamado de derivado halogenado. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio, né? Aleto orgânico precisa ter halogênio. Falou em aleto orgânico, você tem que lembrar de halogênio. Como é que vai ser a função aleto orgânico? Vamos lá. Você vai pegar um hidrocarboneto, vai substituir um ou mais hidrogênios por halogênio, tá? Então você pega um hidrocarboneto, tira um hidrogênio ou mais de um e coloca no lugar halogênio. Então a estrutura vai ser assim, ó. Você tem um radical ligado num halogênio. Gente, só para lembrar, halogênio são os elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Tem o astato também, mas o astato é artificial e ele não vai entrar, tá? Ele não vai aparecer na química orgânica, certo? O flúor pode aparecer, cloro, bromo e iodo são os que mais aparecem. Entendeu como é que funciona ou não? Então você pega o hidrocarboneto, tira um ou mais hidrogênio, coloca halogênio. Você criou um aleto orgânico ou derivado halogenado. Carolzinha, não sei se você vai lembrar. Na química orgânica, halogênio não tem status de grupo funcional. Não sei se você lembra disso. Lembro. Certo? Então, ó, o flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Eles são considerados na química orgânica simplesmente um substituinte. Eles são considerados como se fosse um radical. Eles não têm status de grupo funcional. Tá, mas o que isso quer dizer?
Quer dizer, se tiver, por exemplo, uma ligação dupla e um halogênio, quem vai decidir é a ligação dupla. Então, ó, halogênio não tem status de grupo funcional. Você considera os halogênios como você considera, por exemplo, metil, etil e assim vai. Você trata como fosse, como ele é realmente, né? Apenas como um radical. Tá certo? Então vamos mostrar para você alguns exemplos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho 3 halogênios ligados num radical, ó, numa cadeia carbônica. Isso daqui é um aleto orgânico. Aqui também, ó, era o benzeno, eu tirei um hidrogênio e coloquei um halogênio, ó, coloquei o cloro. Então aqui nós temos 2 aletos orgânicos. Detalhe, presta atenção aqui, por favor. Ó, esse grupo aqui, ele é um grupo aromático, ó, veio do anel benzênico, tá certo? Então esse radical aqui é chamado de radical arila, porque ele vem de um aromático. Toda vez que você tem um radical proveniente do benzeno, você vai chamar esse radical de radical arila, de aromático, certo? De benzênico. Então aqui nós temos um aleto de arila, porque o radical aqui é de um aromático. Aqui não tem o anel benzênico, ó. Então você vai chamar de aleto de alquila, porque o radical veio de um alcano, tá? Quando o radical não tem um anel benzênico, é um radical alquila. Quando tem o anel aromático, é um radical arila. Certinho, galerinha? Agora, eu vou mostrar para você como é que você faz o nome. Gente, fácil demais. Você vai fazer o nome como se estivesse fazendo o nome de um hidrocarboneto. Por quê? Porque halogênio não tem status de grupo funcional. Tá? Halogênio não tem status de grupo funcional. Ô, Samantha, bom dia, Samantha. Bom dia. Samantha, vamos supor que no lugar desse cloro aqui fosse um metil, tá? Tá. Como seria o nome do composto se fosse um metil aqui? Metilbenzeno. Isso, metilbenzeno. Beleza? Mas não é o metil, é o cloro. Qual você acha que vai ser o nome então desse composto? Clorobenzeno? Simplesmente isso daí, clorobenzeno. Acabou, tá? Esse composto é um aleto orgânico e o nome dele é clorobenzeno. Quando no ciclo tem apenas um ligante, não precisa dizer onde ele está, porque em qualquer carbono ele estaria no carbono 1. Então esse composto é o clorobenzeno. Tá certo, gente? Lembrando, ó, vou falar mais uma vez. Halogênio não tem status de grupo funcional. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Ó, eu tenho, deixa eu pegar a canetinha aqui rapidinho, ó. Eu tenho aqui, ó, um halogênio, o flúor, tenho um radical metil e aqui eu tenho uma insaturação. Tenho uma insaturação. Ariane, bom dia. Ariane. Dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, graças a Deus. E você, tudo tranquilo, né? Tá, tudo tranquilo. Ariane, quando eu tenho uma insaturação, uma dupla ou uma tripla e um radical, quem prevalece na enumeração e na escolha da cadeia? A insaturação. Isso, dá uma olhadinha. Ó, o metil, ele está mais próximo da ponta direita, o metil, ó. Tá vendo? O flúor também, ó, mais próximo da ponta direita. Eles não decidem nada. Se tem uma insaturação, eu começo a enumerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação, porque halogênio não tem status de grupo funcional. Certo? Se fosse uma hidroxila de álcool, ela ganharia sobre a insaturação, mas halogênio não ganha. Halogênio não tem status de grupo funcional. Então eu comecei a enumerar a partir da esquerda, porque a insaturação está mais próximo da esquerda. Agora, eu vou fazer a nomenclatura. Ó, flúor começa com F. Pena que a Bruna não está aí, né, pra gente, porque ela que manja a ordem alfabética, né? Ó, aqui eu tenho o flúor começando com F
e tenho o metil começando com M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, E. O flúor, o F, vem antes do M. Então eu vou começar colocando o nome do flúor. Em qual carbono está o flúor? Carbono 4. Maria Eduarda, está no carbono 4. Então fica 4 flúor. Esse 4 aqui é para dizer que ele está no carbono 4, tá? Não é que eu tenho 4 flúors. Se eu tivesse 4 flúors, eu teria que colocar tetraflúor. Esse 4 aqui é o carbono 4. Então fica 4 flúor, 5 metil. A cadeia carbônica tem 6 carbonos. Prefixo X. A dupla está entre os carbonos 2 e 3. Você usa sempre o menor. 2. Dupla, você coloca N, hidrocarboneto O. Tá? Então fica 4 flúor, 5 metil, X2Eno. Esse é o nome do composto. Carolzinha, volta, por favor. Oi. A que função pertence esse composto aqui? Aleto orgânico. Aleto orgânico. Se tem pelo menos um halogênio, certo? Substituindo o hidrogênio, é aleto orgânico, tá? Carolzinha, só para fechar. Aleto orgânico, né? Halogênio é tratado como se fosse simplesmente um radical. Não tem status de grupo funcional. Certo? Agora deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Ó, eu te ensinei a nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC. Como é que você faz? Você considera o halogênio como um radical, coloca o nome dele e depois dá o nome, né, do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, clorobenzeno, que a Samantha já falou para nós. Agora eu vou te ensinar uma nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, você não vai colocar o nome do halogênio, você vai colocar o nome do aleto, tá? Por exemplo, ó, o halogênio F é flúor, o aleto é fluoreto, tá certo? O halogênio Cl é cloro, o aleto é cloreto. Na nomenclatura usual, eu vou colocar o aleto, fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto. Tá? Depois, na nomenclatura usual, depois que eu dou o nome do aleto, eu dou o nome do radical correspondente. Nome do radical correspondente. Carol, me ajuda a fazer isso daqui, por favor. Ó, como chama esse aleto? Cloreto. O halogênio é cloro, o aleto é cloreto. Agora, Carolzinha, como chama mesmo o radical que vem do benzeno? Fenil. Isso, gente, ó. Ontem ela falou umas 2 vezes, isso daí está repetindo hoje. O radical que vem do benzeno chama-se fenil. Então, Carol, como é que vai ficar o nome desse composto aqui? Cloreto de fenila? Cloreto de fenila. Cloreto de fenila. O nome oficial é clorobenzeno. O nome usual, cloreto de fenila. Tá? No nome oficial, eu dou o nome do hidrocarboneto, por isso que ficou clorobenzeno. Agora, no usual, eu tenho que colocar o nome do radical. O radical que vem do benzeno chama-se fenil. Fenil. Aqui eu tenho outros exemplos. Ó, dá uma olhada aqui para mim, por favor. Eu vou colocar primeiro o nome oficial, certo? O nome oficial vai ser 2-cloropropano, ó. 2-cloropropano, porque o cloro está no carbono 2. Ele está equidistante dos extremos, tanto faz começar da esquerda quanto da direita. Então fica 2-cloropropano. Agora, na nomenclatura usual, eu vou ter que dar o nome desse radical aqui, ó. Esse radical aqui, ele tem 3 carbonos e a valência está no carbono do meio. Ele é o radical isopropil. Então, ó, cloreto de isopropila vai ser o nome usual desse aleto orgânico. Nome oficial, 2-cloropropano. Nome usual, cloreto de isopropila. Tá? Agora eu vou fazer esse daqui. Nome oficial, fluorbenzeno. Oficial. Nome comercial, nome usual, fluoreto de fenila. De novo,
O radical que vem do benzeno é fenil, certo? Então fica fluoreto de fenila. Fluorbenzeno ou fluoreto de fenila. Galera, esse radical grandão aqui, a gente não costuma estudar na química orgânica. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer só a nomenclatura oficial. Carolzinha, volta aqui comigo, por favor. Oi, tô aqui. Eu tenho o iodo e tenho o metil. O iodo, ele está a 2 carbonos da ponta esquerda e o metil está a 2 carbonos da ponta direita. Por que que eu comecei do iodo? Então, Carol, eu comecei lá da ponta esquerda, mais próximo do iodo. Por quê? Então, ele também é um radical, né? Isso. Mas como ele define a função orgânica, começa por ele? Não, eu vou usar, Carolzinha, adivinha o quê? Pena que a Bruna não está aqui, hein? O que que eu vou usar? A ordem alfabética? Isso. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M. Certo? Então, ó, o iodo, I, vem antes do M. Então, a gente começa a partir dele por causa da ordem alfabética. Beleza? Você viu, Carolzinha? Realmente, ele é tratado como se fosse simplesmente um radical. Ok. Então, vai ficar 2 iodo, 4 metil, 5 carbonos pente, só tem simples an, o 2 iodo, 4 metil pentando, é o nome oficial desse composto. Maria Eduarda, você está com o microfone hoje ou não, Maria Eduarda? Acho que não, né? Acho que não. Ô, Bianquinha, querida. Ah, legal, Maria Eduarda, não tem problema não. Bianca não está na sala, não? Cadê a Bianca aí? Ué, faltou, hoje ela faltou. Certo, não tem problema não, tá? Bom, a Rafaela também deve ter faltado, né? Será que acabou a energia lá? As duas faltaram. É, esquisito, né? Mas tudo bem, tudo bem. Beleza. Ô, Ariane, você tá entendendo isso que eu tô explicando até agora? Tô sim, Cláudio. Beleza, deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Ó, sequência. Ah, esse daqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Gente, 2 minutinhos para você fazer para mim. Ariane, inclusive, você que vai participar aqui comigo depois da resolução. Tá? Então Tá tenta. bom, dá um tempinho aí, Tá, eu rapidinho. vou até desligar meu microfone para não te atrapalhar, tá? Eu já acabei. Ô, garotinha, que beleza! Então vamos lá, vai. Ah, mas Quais... tem que ver se tá certo. Não. A gente, se não tiver, a gente corrige juntos aqui. Como é que você colocou? Ó, vamos lá, eu coloquei por ordem alfabética, né? Ah, Ficou 1 bromo, 3 metil hum. e fenil? Não. Quando você vai, Fenila? quando você vai trabalhar colocando os radicais, aí o que sobrou, você dá o nome como se fosse o hidrocarboneto. Como chama esse hidrocarboneto aqui aromático? Benzeno. Isso. Então, então fica 1 bromo, 3 metil, benzeno. Muito bom. Agora, Ariane, eu não sei Como se você assim? vai O lembrar. fenil eu coloco quando? Fenil, você coloca quando você vai dar o nome como se fosse um radical. Mas como tem 2 radicais, você não vai usar o fenil. Vamos supor que não tivesse o metil aqui. Aí você colocaria brometo de fenila. Certo? Mas como tem 2 radicais, aí eu só consigo fazer a nomenclatura oficial. Beleza? Ariane, beleza? Abre o microfone, eu não estou te ouvindo. Ariane!
Gente, deve ter desmaiado, não é possível. Ó, É que como pra é... mim, eu não sei se é a minha internet. Nossa, eu achando que era a minha internet. Agora sim, agora Seu... sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Agora deu certo, agora eu estou te ouvindo. Beleza. Carolzinha, você tá na aula, Carolzinha? Ah, agora voltou. Tô. Agora você voltou. Ô, Ariane, então ficou. Como é que ficou o nome aqui mesmo? Ficou 1 bromo 3 metilbenzeno. Agora, você lembra, Ariane, você lembra, quando no benzeno eu tenho dois ligantes, além de números, você lembra que eu posso colocar prefixos? A gente pode colocar prefixo. Deixa eu lembrar aqui. Então vai. É aquele negócio de orto, met, para, não é? Orto, meta e para. E para, né? Orto, meta. Aqui vai ser meta. Isso! Se tá vizinho, ó, se um tá vizinho do outro, se for 1, 2, é orto. Se for 1, 3, é meta. Se for 1, 4, é para. Então, nesse caso aqui, ó, é 1, 3, então você pode colocar meta. Então, pode ser 1 bromo 3 metilbenzeno ou pode ser meta bromo metilbenzeno. Ou você coloca o número ou você coloca o prefixo, tá? O que você não pode falar é assim, ó, meta 1, 3, aí não tem sentido. Ou coloca o prefixo ou coloca os números, certo? Cláudio, Oi, pois Entendi. não. uma dúvida. Eu tava colocando 1,3 bromometilbenzeno, tá errado? Então, tá errado, Carolzinha. Você só coloca os dois números quando os radicais são iguais. Por exemplo, 1,3 Ah, dimetil, certo? Mas se são ok, grupos diferentes, cada um tem que ficar perto de seu número. Certo? Sabe por quê? certo. Porque às vezes, se você mudar a posição de um ligante num composto, você pode deixar de ter um remédio e ter um veneno, entendeu? Então, para não ter problema assim de montar o composto, a IUPAC ela tem essa regrinha. Cada número, certo, fica próximo daquilo que está localizando. Joinha? Ok. Agora eu quero a nomenclatura desse daqui. Gente, eu não vou falar nada. São 30 segundinhos, viu? Eu não vou falar nada. Você vai fazer o nome desse composto para mim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rapidinho, gente. Esse aqui, quem vai corrigir para a gente vai ser a Samanta, tá? Samanta, a hora que você estiver pronta. Eu terminei, mas eu acho que não tá certo, não. E o que você... Como é que ficou o seu? Eu coloquei 1,1,1 cloro metano. Ó, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem jeito de mudar esses cloros de carbono? Não. Não, porque só tem um carbono. Então você não precisa dizer aonde os cloros estão, porque com certeza está nesse único carbono. Ah, Entendeu? tá. E Entendi. quantos cloros tem? 3. Então você vai dizer, Tricloreto. Não. não, Cloreto ou cloro? tricloro, Tricloro metano. isso, aí sim, triclorometano. Ó, Samantha, esse daqui é o nome oficial, tá? Triclorometano. Agora, como tem apenas um carbono no composto, tem autor que chama isso de triclorocarbono, certo? Então pode ser Certo. triclorometano, que é o correto, ou triclorocarbono, porque só tem um carbono. Agora, esse composto aqui, ele tem um nome comercial importante. Alguém sabe o nome comercial desse composto? Carolzinha, você lembra por um acaso ou não? Alguém lembra? Não? Eu vou pôr aqui então. Clorofórmio.
O triclorometano, ele é chamado no comércio de clorofórmio. Clorofórmio, ele faz parte da fórmula do lança-perfume. Triclorometano ou clorofórmio. Gente, agora, deixa eu falar uma coisinha importante aqui para você, principalmente por causa do Enem. Ó, atenção aqui, por favor. Olha para mim. Ó, alguns haletos orgânicos são chamados de freons. Freons. O que é um freon? Freon é um gás que tem flúor e carbono. Eles são chamados também de CFC. Cloro, flúor, carbono. Aqui, ó, isso aqui é um CFC, ó. Cloro, flúor, carbono. Ou um gás freon. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem flúor e tem cloro, é um gás freon. Por que é importante saber isso? Porque esses gases aqui, os gases freons, eles destroem a camada de ozônio, certo? Eles eram usados antigamente como propelente de perfume. Só que quando a gente passa o perfume, ele vai para a atmosfera. E lá em cima, na estratosfera, eles destroem a camada de ozônio, certo? Então, ó, olha para mim aqui. Olha para mim, ó. CFC significa cloro, flúor, carbono. Joinha? Eles são chamados de gases freons. Tá bom? Eles destroem a camada de ozônio. Eu tenho aqui uma reação à direita. Você não vai decorar a reação, tá? Não precisa decorar. Mas eu queria que você entendesse, porque pode aparecer a equação pronta lá no Enem. Ele não vai pedir para você fazer essa reação não, viu, gente? Porque ela é bem complexa. Mas, às vezes, ele coloca a reação pronta e pede para você responder algum item. Então, olha para mim aqui, ó. CF2Cl2. Isso daqui é um gás freon, ó. Certo? É um clorofluorcarbono. É um gás freon. Lá na estratosfera, como tem a luz do sol, né, a radiação ultravioleta do sol, esse gás freon aqui, ele pode formar um radical livre. Por exemplo, cloro, radical cloro. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Esse pontinho aqui significa que ele está com um elétron livre. Tá certo? Esse radical formado, ele reage com o ozônio e transforma o ozônio em oxigênio, ó, tá vendo? Então ele destrói a camada de ozônio. Beleza, galera? Tá? Então, ó, os gases freons são constituídos de flúor e cloro. Por que tem que ter uma atenção especial a esses compostos? Porque eles destroem a camada de ozônio. Beleza? Outra coisa, tem um outro haleto orgânico que é o DDT, dicloro, difenil, tricloroetano. Gente, não precisa decorar a fórmula dele também, não precisa decorar não, nem o nome, nem a formulinha. Mas eu queria que você visse aqui que realmente é um haleto orgânico, ó, tá vendo? Ó? Tem halogênio, no caso o cloro, tá? Esse DDT aqui, ele foi muito tempo usado como inseticida. E ele tem um problema muito grave, que ele não é biodegradável, ele fica mais de 100 anos para se decompor. Hoje ele tem uso proibido, mas ele foi usado há muito tempo, né, como inseticida. Então eu estou te apresentando aqui 2 usos dos haletos orgânicos, certo? Ó, os gases freons, que é usado como refrigeração, era usado em refrigerante, né? Como, por exemplo, na geladeira e ar-condicionado, mas hoje pararam de usar porque eles destroem a camada de ozônio, e o DDT, que é um outro haleto orgânico, ele é usado como inseticida. Samantha, ó, não precisa decorar a reação química não, tá? Não precisa decorar não. Mas eu queria que você soubesse que esses gases freons, eles destroem a camada de ozônio. Tudo bem? Esse pontinho formado aqui, Samantha, ó,
significa que ele foi transformado num radical livre. Aí esse radical livre, ele ataca o ozônio, a camada de ozônio, e transforma o ozônio em oxigênio. Então ele destrói a camada de ozônio. Tá certo? Samantha, beleza? Certo. E aqui, ó, Samantha, aqui em cima, Beleza. eu tenho o triclorometano, ó, triclorometano, que a gente já aprendeu, é chamado de clorofórmio. Esse daqui, ele não tem assim muito impacto, apesar de lança-perfume, né, não ser aconselhável porque é prejudicial à saúde, tá? Mas ele não é tão nocivo quanto esses dois aqui. Agora, deixa eu falar para você, para que servem esses haletos orgânicos além desses usos que a gente até condena um pouco, né? Eles são usados como solventes, como lubrificantes e isolantes industriais. E dá uma olhadinha aqui, ó, usado também como herbicida e inseticida, como é o caso do DDT, tá? Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho 2 haletos orgânicos, dá uma olhada, ó, um monte de halogênio ligado em radicais, né? Certo? Beleza? Agora um detalhezinho, ó. CFCs, clorofluorcarbonetos, são quimicamente inertes e não inflamáveis. Não reage com o conteúdo da lata, não deixa o resíduo, não tem cheiro e não são tóxicos, mas destroem a camada de ozônio. Então os CFCs, eles destroem a camada de ozônio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eles eram usados em tubos de desodorantes. Eles são propelentes e desodorantes. E aí, quando ele sai, ele vai para a estratosfera e ele destrói a camada de ozônio. Então, os CFCs, clorofluorcarbono, destrói a camada de ozônio. Aqui tem algumas propriedades físicas, mas por enquanto não precisa decorar, não. Ó, a maioria dos haletos de alquila e de arila, né, de alcano ou de aromático, apresenta baixa solubilidade em água, porque o que prepondera neles é a cadeia carbônica. Tá legal? Agora, quando a cadeia é pequenininha, eles são até que solúveis em água. São miscíveis entre si e com outros solventes apolares. Os cloretos de alquila, aqui ó, 2 carbonos, né? Um carbono só, são muitas vezes utilizados como solventes para compostos apolares. Tá certo? Gente, então, o que eu queria falar para você de haleto orgânico é isso daí. A gente tem um tempinho ainda, agora a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então, ó, primeiro exercício é esse daqui, ó. Primeiro exercício é esse daqui. Eu queria que você fizesse a nomenclatura desse composto aqui para mim. Gente, ó, eu vou colocar um bromo aqui, ó, bromo, certo? E aqui eu vou colocar uma ligação dupla. Gente, então, por favor, faça o nome desse composto para mim. Peraí. Carolzinha, você me ajuda nesse daqui depois? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Aí você me ajuda, por favor? Ajuda. Então vai. Então, um minutinho para fazer. Opa, Ariane, pode falar? Para ser uma arila, tem que ter o anel aromático? Isso, tem que ter o anel aromático. Nesse caso, esse aí seria uma alquila. Isso, exatamente. Entendi. Ele não é arila, porque isso aqui não é um haleto orgânico. Muito bom. Então, mais um tempinho para vocês fazerem aí a nomenclatura. Vou até mudar a cor da minha canetinha, certo? E eu quero ver o que a Carolzinha vai falar para nós aí. Já é para falar? Pode falar. Só um minutinho. Você teve que enumerar a cadeia? Sim. Carolzinha, se tivesse só a dupla, não precisaria enumerar. Se tivesse só o bromo, não precisaria enumerar. Mas como tem a dupla e o bromo, tem que enumerar. Como é que você fez, Carol? Eu comecei a enumerar lá da dupla, lá em cima. Ah, legal. A dupla, num composto fechado, sempre tem que ficar entre os carbonos 1 e 2, não é? Isso. Você colocou o número 1 nesse daqui?
Não, no outro. Isso. Eu tenho que colocar o número 1 no outro, porque o radical tem que ficar no menor carbono possível. Não é isso, Carol? Então ficou 1, 2, 3, Sim. assim? Desse jeito? Isso. Beleza. Então, como é que ficou a nomenclatura? É 4 bromo. 4 bromo. Beleza. 4. Ciclo. Beleza. Ciclo. Ok. Ciclo. X. Ok. X. Eno. Beleza. Ó, só uma coisinha. Isso que você falou tá certinho, viu? Tá certinho. Só que, como a dupla no composto fechado fica sempre entre os carbonos 1 e 2, esse 1 aqui, Carol, ele é facultativo. Tá? Então poderia ser Ok. só simplesmente 4 bromo, ciclo hexeno, porque com certeza a dupla estaria entre os carbonos 1 e 2. Joia? Ok. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Não? Então eu vou limpar. Eu vou limpar. Limpei. Limpei. Agora, vocês vão fazer esse daqui para mim, ó. Você vai fazer esse daqui para mim. Você vai fazer essa nomenclatura aqui para mim, ó. Deixa eu dar uma melhoradinha nisso, gente. Ó, peraí. Você vai fazer esse nome aqui para mim, ó. Ah, melhorou. Nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar um cloro, tá? E aqui embaixo eu vou colocar isso, ó. Vou colocar assim. Então, gente, por favor, faça para mim a nomenclatura desse composto aqui, por favor. Maria Eduarda, tá entendendo direitinho até agora, Maria Eduarda? Ó, fala para mim no chat se você tá entendendo direitinho isso daí. Gabriela e Antônio, agora já voltou, né? Maria Eduarda, cadê você? Oh, legal, Maria Eduarda. Você viu que não é difícil, Maria Eduarda. Química orgânica é bem sossegado e bem gostoso, viu? Não, de boa, de boa, de boa. Gente, esse daqui eu vou fazer com vocês. Olha para mim, por favor. Primeiro uma pergunta, Carol. Eu vou enumerar a partir da esquerda ou a partir da direita? Da direita. Isso, porque a dupla ela prevalece sobre halogênio, porque halogênio não tem status de grupo funcional. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Esse daqui é o cloro, né? E esse daqui, Carolzinha, o que é isso daqui, ó? É o etil. É o etil. No vértice tem um carbono, na ponta tem um carbono, 2 carbonos é o etil. A gente vai colocar o cloro primeiro ou o etil primeiro, Carol? O cloro primeiro. Tem certeza? O C entra antes do Vem E? antes do E. Vem A, B, C. Como a Bruna faz falta, né, na aula. Então como é que ficou? Como é que ficou? 5 cloro. 5 cloro. 5 cloro. Opa, pode continuar. 4 etil. 4 etil. X. 6 carbonos, prefixo X, ok. 1 eno. Isso, X. Agora é obrigado a colocar o nome, viu? O número. Em cadeias abertas, sempre Ok. precisa colocar a posição da dupla. Em O. A que função pertence esse composto, Carol? Hálito orgânico. Isso, esse composto é um haleto orgânico, certo? Gente, de novo, né? Passou rápido demais a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus.
Agora a gente vai se ver na quinta-feira.